do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, presta bem atenção aqui em nome de Jesus. Consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de cada situação em nome de Jesus. Confia no poder e na manifestação de Deus em nome de Jesus. Confia, porque Deus é fiel para nos dar a vitória em nome de Jesus. Vamos ler hoje aqui, vamos lá em capítulo capítulo 1, versículo 5 e depois 3:17, tá bom? Esses dois capítulos, né, de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 5 e Tiago 3:17. Irmãos, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Irmão, presta bem atenção. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. O que Deus está falando para mim e para você? Pede sabedoria, querido. Para resolver essa questão, você vai pedir sabedoria em nome de Jesus. Tem situação, presta bem atenção aqui comigo, em nome de Jesus, tem situação que nós estamos lidando com ela e estamos tentando resolver de maneira humana. Não vai nessa, não. O versículo, o 3:17 fala assim, porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que você pediu sabedoria para Deus, não pediu? E agora você é o super sábio? Vai surgir a situação em nome de Jesus e Deus vai nos conceder a estratégia para que nós possamos viver a sabedoria que Ele tem para nós em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. As coisas, elas estão acontecendo, não estão? Nós estamos vendo, visualizando as coisas acontecer. O que eu preciso fazer? Eu não sei o que está acontecendo, o que aconteceu aqui, acolá, não sei na onde. Eu não sei, irmão. Você também não sabe. E nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Sabedoria de Deus nas questões em nome de Jesus. Entender que Deus nos concede sabedoria para resolver as coisas em nome de Jesus. Olha só. Porém, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O que ele está falando que é imparcial, sem hipocrisia? Não vai puxar nem para um lado, nem para o outro, né? Vai usar de sabedoria de Deus. O que eu preciso entender? Em nome de Jesus, as coisas acontecem e nós precisamos fazer as coisas debaixo da graça de Deus. Então, muitas vezes, nós vamos usar a nossa sabedoria e a nossa sabedoria não serve. Por quê? Porque uma hora dá efeito colateral. A gente vai fazer alguma coisa e aí gera um efeito colateral. Você vai ajeitar uma coisa, estraga outra, vai arrumar uma coisa, bagunça com outra. O que ele está falando para mim e para você? Sabedoria, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, vem do alto, antes de tudo é pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Irmão, tá preparado? Então pega aqui, em nome de Jesus. Então, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler a história do Salomão? Olha só. Porém, então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve ela um filho também. Teve um filho também, esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. Então forma aí o cenário na sua mente. As duas mulheres chegou lá para o Salomão
E ele pediu, e uma contou a história, ó, tava eu e essa mulher. E eu tive um filho, só tava eu e ela na casa, não tinha mais ninguém. No terceiro dia, ela teve um filho também, não foi assim, ó? E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também. Então as duas tá com filho. E estávamos juntos, nenhum estranho estava conosco, somente nós duas naquela casa. Versículo 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ó, a mulher contou a história. O filho dela morreu, porque ela deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no seu seio o seu filho morto. E ao seu filho morto deitou no meu seio. Então disse a outra mulher: Não, ó, irmão, presta atenção. Presta atenção aqui a história, em nome de Jesus. Eu vou pular do 20 por 22, tá? O que uma mulher contou a história? Ela contou a história. Você sabe, você estava lá? Não, a gente já leu, então já sabe o que é, o que vai acontecer. Então vamos pegar a direção que Deus tem para nós. A gente já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer, não é? O que Salomão vai fazer? Presta bem atenção, em nome de Jesus. Ó, Deus nos dá direção. E muitas vezes as coisas são inusitadas, são de um jeito que parece meio fora do comum. Olha só, a mulher contou a história, ó, eu estava lá com meu filho, tá, no terceiro dia essa mulher ganhou um filho também, aí ela deitou sobre ele e o filho dela morreu. De noite, ela foi lá e trocou as crianças, e colocou o morto no meu colo, né, no meu seio, né, e pegou o meu vivo. Quando eu levantei de manhã, tava lá o menino morto, e eu vi que não era o meu filho. Irmão, presta bem atenção. O Salomão estava lá? Não. Você estava lá? Não. Você não estava lá. Mas Deus é capaz e poderoso para nos dar sabedoria para resolver as questões. Às vezes, irmão, pede sabedoria para Deus para isso que você está fazendo em nome de Jesus. Pede estratégia para Deus, uma comunicação melhor, uma comunicação clara, uma coisa que traga a sabedoria de Deus, que é imparcial, tem esse negócio também. Não tenta resolver do seu jeito, não. Deus, me dá sabedoria aqui agora em nome de Jesus. É desse jeito. Não, irmão, Deus, você pode orar, mas você pode fazer mais. Deus, tem misericórdia, Pai. Eu não sei o que estava acontecendo. Eu não sei como é que resolve isso. Senhor, dá sabedoria. Deus vai dar sabedoria. Em nome de Jesus. Tá entendendo? A bondade de Deus vai chegar nessa questão. Em nome de Jesus, nós vamos ter a sabedoria de Deus. Ó, aí 22. Então disse a mulher: Não, mas o vivo é o meu filho, e o teu é o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é o teu, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então o rei, irmão, então disse o rei: Esta diz, este que vive é o teu filho, e o teu filho é morto. Esta outra diz: Não, por certo é o morto teu filho. Disse mais, ó, presta atenção. Aí o rei vai e replica a história. Ó, você tá falando que é o seu filho, a outra tá falando que é o filho dela. Irmão, presta atenção. Tem coisa que eu tenho que fazer o inusitado de Deus, uma coisa maluca. Eu tô mandando você fazer coisa maluca? Não. Eu tô falando que essa situação é inusitada. O que o Salomão fez? O que eu quero trazer para nós com uma coisa inusitada? Confia que Deus vai te dar sabedoria para resolver essa coisa. Mas a ideia que Deus deu é uma coisa fora do comum. Então, você vai ficar com isso, porque nós vamos ficar com o que Deus dá. O que Deus dá muitas vezes é fora do comum. Mas eu vou seguir. O que o rei fez? E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide-o em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Irmão, que é isso? Olha o que o rei falou. Esse rei eu acho que deve que tomou alguma coisa na bebida dele fora do comum. Irmão,
Em nome de Jesus, a gente lê, a gente escuta, guarda na mente, já sabe de cor o versículo. Na hora que chega a nossa vez, o que a gente vai fazer? Depender de Deus em nome de Jesus. E por mais que seja inusitado, aquilo que Deus está nos fala, Deus está falando com alguém. Em nome de Jesus, eu creio tremendamente nisso. Irmão, mesmo que seja inusitado, você vai tomar essa direção, mas parece fora do comum. O rei pediu uma espada, e agora, o que eu vou fazer? Irmão, pega a espada, pega o que Deus te der de direção, mas parece fora do comum. É isso mesmo, em nome de Jesus. Deus conhece, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos teus olhos, mas Deus vê o interior, o que está escondido, querido. Parece fora do comum, eu não estou entendendo. Deus vai te dar estratégia e sabedoria, mas vai parecer fora do comum. O que ele fez? Irmão, ele estava numa condição de poder. Ele era o rei, ele estava ali para julgar aquela situação. E ele pediu sabedoria para Deus, para guiar o povo com sabedoria. O que você tem que fazer? Pedir sabedoria para Deus em tudo que você vai fazer. E ele vai te dar com alegria a sabedoria que vem do alto, é pura, imparcial, verdadeira. Irmão, em nome de Jesus, peça sabedoria para Deus. É coisa pequena? É coisa grande? É uma situação simples? É uma situação complicada? Peça sabedoria que Deus vai te dar em nome de Jesus. E na hora que chegar na minha e na sua vez, nós vamos depender de Deus, e a coisa pode parecer fora do comum, pode parecer inusitada, de uma coisa, que negócio é esse? Mas nós vamos seguir em nome de Jesus. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque suas entranhas, falou ao rei, porque suas entranhas se enterneceram por seu filho. Ela ficou ali dentro do interior dela, falou: não vai matar meu filho, não, peraí. Irmão, presta atenção, mas se enterneceu por seu, e disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo nenhum matais. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, divide-o. Então o rei respondeu e disse: dai a esta o menino vivo, de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. Descobriu o segredo, em nome de Jesus. Irmão, o que ele fez? Ele tomou uma atitude fora do comum. E ele tinha poder e capacidade para executar aquilo, porque ele era o rei, tá? Irmão, Deus vai te dar capacidade para que a sabedoria. O que eu quero dizer para mim e para você? Peça sabedoria para Deus, e às vezes Deus vai falar uma coisa que é inusitada para mim e para você. É inusitada, não faz sentido. Eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Eu não sei como é que é isso. Irmão, em nome de Jesus, nós não entendemos, é inusitado, está fora do sentido, mas é a sabedoria que Deus deu em nome de Jesus, e nós vamos executar e ver a vitória de Deus nessa questão. O que você vai fazer? Se eu for resolver uma questão do meu jeito, provavelmente ela vai ter efeito colateral. O que é isso? Eu vou ajeitar uma coisa e daqui a pouco pode bagunçar outra. Mas se eu pedir de Deus a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus, nós vamos fazer as coisas e vamos ter bom resultado em nome de Jesus, a sabedoria que vem de Deus. Mas aquele Consolador, João 14:26, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Vai ensinar. Ensinar o quê? Passar conhecimento, dar sabedoria, não é isso? Alguém ensina, então a pessoa é mecânico. Aí o mecânico vai lá e fala: fulano, você faz assim, que vai dar certo aí no seu carro, aonde for, na sua máquina, o mecânico, que mecânico for. Não vai, ele está passando uma sabedoria. O Espírito Santo ensinará
vos ensina, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão, pega a palavra em nome de Jesus e depois, se der, se for possível, você conta para mim aqui. Ó, Deus me deu uma sabedoria. Não precisa contar o que é, não. Às vezes é muito particular, não precisa, não. Mas fala assim: ó, aquele dia Deus deu essa. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus está falando com você nesta hora, em nome de Jesus. E agora vamos orar para selar essa palavra. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Deus, me dá sabedoria, Pai, diante da questão que nós precisamos resolver. Nos dá sabedoria, Pai, nos concede, Pai, a capacidade de resolver as coisas com a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, nos capacita com o Teu poder, Pai. O Senhor falou que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai nos dar. Deus, aqui essa questão. Esse rei, Pai, tinha sabedoria do Senhor, que ele resolveu com a sabedoria que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá inteligência para resolver as coisas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado que o Senhor é Deus e nos capacitou, Senhor. Pai, não deixa a nossa mente, o nosso coração, Pai, confiar em nós. Ainda onde, Deus, nós falamos isso, meu Pai, de não apoiar no nosso próprio entendimento. Jesus, nós queremos a sabedoria que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos enche da sabedoria que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, alcança a vida do meu irmão, da minha irmã nessa hora. Cobre com o Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus, abençoa, livra do mal, da obra do inferno, toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.